Back de hoje a gente vai falar sobre um anime, né, brasileiro que foi feito, né? Depois, quem quiser, a gente vai colocar aqui na descrição o link, né? Desse filme. É uma história de amor e fúria muito bem feito, né? Um casting brasileiro, ele é nacional. E tem partes dele que se passam em eras diferentes, né, da história. E uma era se passa no futuro, né? No Rio de Janeiro de 2096. A gente vai falar sobre essa parte, né? E para quem quiser, está entre o minuto 53 até um minuto ali, né? Hora 1 e minuto 6, né? Mais ou menos ali, uma janela de 10, 15 minutos ali que se passa. Começa assim, né? A imagem começa como se fosse um drone, né? Um transporte aéreo entrando na cidade do Rio de Janeiro de 2096, né? E ninguém lembra, ninguém olha aquilo e diz, não, isso não é possível que é o Rio de Janeiro, né? Aí mostra é o Rio de Janeiro, no futuro. E aí, à medida que vai entrando, tem hangares diferentes, né, para esses drones entrarem. A primeira coisa você vê aquela voz meio metálica, né, feminina, né, bonita, tal, falando, né? E ela fala que é a cidade mais segura do mundo, que a segurança é feita pelas milícias particulares, né? E já antevendo o que pode acontecer no futuro para organizar o Rio de Janeiro, né? Dentro dessa perspectiva, né? E é implacável, né? A corrupção ela acontece nos altos níveis, mas a violência, né? Que era mais de sociedade e médio, né? Para baixo, né? Do povo mesmo, acabou porque força ostensiva foi colocada, né? Para descer a lenha. E a cena seguinte é crianças, né? Olhando para uma bola da Copa do Mundo, né? Cai na água, né? A água poluída, né? Do mar, que já não tem água disponível, e a água do mar está poluída por lixo industrial, e a polícia vendo que uma criança tem uma garrafinha de água de nível alto, né, de pureza alta, né, do aquífero Guarani, nem pergunta, o menino vira e atira, né, mata as crianças e a água escorre no chão, né, e dá pano para início, para a gente ter essa discussão, né, de conversa, né, desses pontos. Uhum. O que foi a tua impressão inicial, Silas, quando você viu ali de início? O que você se questionou? O que o Rio de Janeiro estava de diferente do que a gente tem hoje? Primeiro, um choque até de ironia, né? Você falar para alguém hoje, pega uma entrevista de rua, né? Bota o microfone na boca da pessoa e fala: Você acredita que um dia o Rio de Janeiro vai ser a cidade mais segura do mundo? Se alguém falar assim, eu vou. Vai ter alguma coisa ali, né? Então foi esse choque. E a cena do menino que você falou realmente é muito marcante, né? Eu falei assim: Poxa, não é difícil a gente chegar nesse ponto, né? Da água potável ser tão cara, do tratamento policial ser ainda mais hostil, né? E eu falei, pô, eu quero ver onde que essa animação vai me levar, né? Realmente é um trabalho estupendo, né, de quem fez. E levanta questões, né? Até será que vai demorar até 96 para chegar nesse nível, né? E a gente fica assustado, né? Então, o primeiro instinto é, poxa, o que que eu posso fazer para não chegar nesse nível, né? Para não chegar nesse ponto. E os hangares são bem altos, né? Uma coisa que eu já notei. A gente começa a olhar de cima, né? Porque o ângulo lá e tal, o jeito que entra. Então, Uhum. até a gente não olha dessa perspectiva, né? A gente só vai notar depois quando a bola cai e cai nas crianças lá embaixo, né? Crianças pobres, no É. geral, né? E o que acontece? Então, quer dizer que dentro dessa Rio de Janeiro do futuro, a verticalização vai ser extrema, né? Muito alto, prédios muito altos. E aí a classe média, média alta, não é mais média alta, né? Média alta e alta, elas vão entrar em hangares que estão elevados nos céus, longe dos problemas terrenos, né? Então o pessoal se distancia da Terra, se joga lá em cima, né? É muito claro isso, é uma arquitetura montada dentro do que é visto ali para você enxergar e falar assim, olha, esse povo está querendo se distanciar dos problemas terrenos e está querendo empurrar para baixo do tapete, né? Empurrar para baixo Uhum. do tapete também força ostensiva para não deixar o povo se rebelar embaixo na base, né? E aí o povo não tem como responder isso, então gera um problema muito maior. Então você vê o hangar lá na parte de cima, você desce até a parte terrena, onde o mar está todo sujo de lixo tóxico industrial, onde as crianças estão tendo acesso, a bola, o lixo, o resto, está tudo ali embaixo. E a polícia, dessa milícia militar que pôs controle na cidade, ela só usa de forma ostensiva em cima do povo, né? Em cima Uhum. do pessoal, em cima ele é protegido, mas à frente você vai ver que um dos caras que são, né, que mandam na água potável, usa a força miliciana particular para dominar, né? Para ele não ter gente que questione, né? Então, quanto mais se questiona, mais ele se fortalece naquele poder dele, porque o povo tem medo, talvez, de um inimigo inexistente ou de um inimigo que para eles é existente, né? Então, Uhum. o povão não é mais povo, né? Não é mais, as pessoas ali não existem, né? Não tem acesso à água, toma água poluída, né? Então se mata aos poucos, tal, enquanto os médios, altos e os altos estão lá em cima, né? O povo lá do 1%. Ainda sobre os prédios altos, isso daí me chamou a atenção porque eu falei, será que. Porque assim é absurdo a altura do prédio, né?
Eu falei, será que é uma metáfora, né, para falar que a desigualdade social aumentou, né, que é um abismo maior entre os ricos e os pobres, né? E porque fica realmente gritante. Tem uma cena do cara no bar, né, tomando, pede uma bebida e tal, ele pede, me vê uma dose de água, aí você vê que é medido com ml, né? Ele fala assim, é mais barato comprar uma garrafa de uísque puro do que uma dose de água e tal. E é contraditório porque a empresa, né, que domina a água chama Aquabras, né? Aí eu falei assim, poxa, será que, né, é inevitável pensar na... Não vou falar nome. Mas a gente pode se ferrar lá na frente por ter um negócio que era para ser controlado pelo público e que acaba ficando na mão de pessoas com dinheiro, né? Que ditam a política para onde vai, para a esquerda ou para a direita, no melhor sentido da palavra, né? Então, não, vão levar para cá, não vão levar para lá, vamos praticar tais preços, vamos acompanhar dólar, não, vamos acompanhar a produção nacional, custo, lucro, né? O que que vai mandar? Será que a gente vai chegar nesse nível, né? Hoje, o petróleo do Brasil segue acompanha o preço do dólar internacional, né? Será que a gente chegar nesse nível de calamidade pública aí, de águas virar um bem precioso? A gente vai praticar preço de custo-lucro ou a gente vai praticar preço ditado pelo mercado internacional? É dose, né, cara? Você vê um negócio que leva Aquabras no nome. Exato, e aí só para salientar até nessa parte aí que o Silas falou muito bem, né? Não é assim, um plano hipotético de onde a água vem, o pessoal se questiona, né? É o aquífero Guarani, né? Que é a maior reserva potável de água potável até o dado momento. A gente não sabe, né, se vai se continuar dessa forma, se agrotóxico vai entrar na terra e poluir, né? Até o momento é. E ela virou um bem tão precioso que virou uma commodity, né? E muito valorizada, né? Porque é raro. E estão esvaziando o aquífero Guarani para exportação e não dão para o povo, né? O povo fica sem. Não chega uma gota no copo dos brasileiros, ele diz ali, né? E aí quando ele vai pegar a parte ali, né, dele, tem a dosagem, ele tem um limite mensal, né? Não sei se ele era semanal ou mensal, que aí vai lá e debita, como se fosse uma conta de dinheiro, né? Debita a quantidade de água que ele pode ter acesso. Então eu fico imaginando assim, se o cara tem acesso a esse, talvez ele tenha que no dia a dia dele consumir água pior, né? Ele fala que ele tem acesso, pelo status que ele tem, de água nível 3, né? Então deve ter níveis de potabilidade da água, né? De quão potável é a água e tal, né? E aí você chega num ponto que você começa a se questionar, né? Se ele tem acesso, por que que ele tem acesso? Por que que ele está falando de uma forma tão negativa? É que ele foi tentar ser uma das vozes contrárias, né? Ao status quo, o presidente da Aquabras e tal, etc., né? Que fala no nome ali, né? Nadar contra a maré, né? Isso, e aí ele falou que não adiantava, quanto mais ele questionava, mais se fortalecia a liderança, né? Mais ele tinha poder na mão dele, mais junto com polícia ainda, né? Uma milícia particular, ele conseguia mais poder na mão dele e ele começou a ser silenciado. E aí, como muitos de nós, né, quando a gente vê isso no passado, muita gente tenta e vê que remar contra a maré é difícil, as pessoas desistem, né? E aí que é o espaço, né? Porque aí você vai lá e larga o negócio comer solto, né? A gente esquece do nosso papel, né? Dentro de formação e de moldar uma sociedade. Que infelizmente, né, a gente é humano, né? E a gente muitas vezes não consegue impedir uma avalanche, né? Coletiva, de problemas coletivos de surgirem, porque as pessoas são limitadas, né? Tem seus limites e tal, etc. E muitas vezes elas, dentro do conforto delas, elas esquecem os problemas que tem em volta, né? Elas vão lá e praticam outras coisas em volta. Eu não lembro, não sei como tá hoje, mas na época que eu estava na graduação, os professores lá da geografia tinham uma preocupação muito grande que era contaminação de aquífero, lençol freático por causa de chorume, agrotóxico, né? Então existia o risco, né, de até esse, essa poupança de água que a gente tem, entre aspas, nessa reserva de emergência, tem o risco da gente contaminar ela e não poder contar nem com esses aquíferos, né? Eu já tive o privilégio de tomar água da aquífero Guarani direto da bica, né, da fonte, né? Tem uma cachaçaria aqui no interior de São Paulo, cidade de São Pedro. Alô, cachaçaria Água Doce, faz um jabá pra nós aí, ó. Cadê o patrocínio? Muito boa a cachaça e lá tinha ela feita com essa água do aquífero Guarani, né? E além dela ser fresca, gostosa, daquela assim, puta, que orgulho, né, mano? Pô, um negócio solo brasileiro, que água deliciosa, né? Que sensacional. Outro ponto interessante aqui, que a gente viu, tem alguns deles, né?
é que o rio, assim, aparece literalmente rio, e aí depois a palavra SEX, né? Pra gente não Real. falar isso. Não, e aí mostra o SEX, ou seja, continua sendo turismo, né, de ordem adulta, né, pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua com as mesmas sinas que tem até hoje, né, em 2096. Continua sendo um destino para os gringos ou para outras pessoas virem para turismo, né, de Vamos erótico, traduzir né? pro real love, né? Você quis dizer, né? Isso, exatamente. E aí a gente vê que esse pano de fundo é problemas se replicam, talvez a desigualdade aumentou, mas as características, apesar da roupagem ser diferente, parecer mais futurista, né, e tal, o Rio perpetua as mesmas coisas, né, os mesmos problemas, né? Eles meio que se recriam ao longo das eras, né? Você vê toda, e um dia você quiser ver aí, né, toda a parte aí do anime bem feito, ele mostra assim, era desde dos indígenas ao colonialismo, a outras eras, né? E os problemas eles meio que se reinventam, né, em eras diferentes. É diferente, mas não é tão diferente assim, né? Que você consegue notar ali um padrão, né? E aí a gente olha também no momento que ele tá lá, né? Olhando para o nada, ele fala do vazio existencial dele, né? Que é o personagem que lutava contra, né? E ele começa a ver as notícias correndo ali do lado. E é uma delas que aparece é que o presidente é de uma denominação, né? Religiosa e tal. E para ele enganar o povo, ele vai lá e fala, né? Que somente a fé pode trazer a chuva de volta no meio ali, né, no negócio. Então ele fala assim que é meio que ele se exime da culpa e fala assim: "Ah, então a gente tem que esperar Deus trazer a chuva de volta". Não é um problema sistêmico, né, que a gente foi lá, devastou tudo e tal, acabou de ter o ciclo da chuva normal. Ele tem que esperar um milagre acontecer, né? O presidente em voga não faz nada, ele lava as mãos, deixa tudo rolar, né? E aí logo em seguida a ironia que eles colocam é o quê? É rali no leito seco do Rio Amazonas, em seguida aparece embaixo. Ou seja, tá tendo rali, tipo o Rally dos Sertões, rali que tem Paris-Dakar, né, que pega É, a o terceira Saara etapa no meio. do Rally Nacional vai ser no leito do Exato. Rio Amazonas. É triste, né? Seria Leito seco, seco, árido, né? né? Onde vai ter água, né? Onde vai ter água doce, né? Potável e tal, Eu né? Onde dá gostei para muito tirar? desses easter eggs, assim, tem um que é, não sei se você ia falar dele, né? Que é, não sei o que tem, porque a caravana tá voltando, né, de Marte com toneladas qual que é o nome? Minério de ferro, né? Aí levanta duas bolas, né? Uma é a exploração de outros planetas para recurso, né? E é a gente não se desapegando de coisas que a gente acostumou, né? Então, minério de ferro é cobiçado desde quando? Desde 1700, 1800. Exatamente. E aí, o Silas falando ali, né? Aparece depois uma chamada e fala, né? Que um grupo de revolucionários, né? Invadiu a casa do presidente da Aquabras, né? E aí ele lembra que é uma paixonite dele, né? Existe como chama essa aliança rebelde aí para aparecer? Eu Tem um tenho nome aqui legal, Água para Todos, né? isso, Comando Água para Todos, né? É o nome do grupo rebelioso, que inclusive tem a paixonite dele, né? Do personagem principal, né? Janaína faz parte desse grupo, né? Comando Água para Todos, né? E aí é isso que move ele a tentar salvar ela da situação que ela estava ali, porque como tem uma milícia privada que controla tudo, o cara controla a milícia, né? O presidente. Então não teria chance deles saírem vivos ali de dentro depois de raptar. Teria que dar fim na vida do cara. A gente não sabe nem se tem imortalidade, né? Se as pessoas conseguem se serem, né, reavivadas nesse contexto. Imagina se o cara vai lá e. Acho que não, porque senão eles não teriam raptado ele, né? Mas nesse contexto, a polícia comia na mão dele, né? Do presidente da Aquabras. Então eles estavam numa situação muito impensada, né? Porque estavam no desespero, o povo não tinha água, né? O povo na base não tendo água, o povo vai morrendo, né? E aí ela solta a frase, né? Assim, alguma vez na sua vida você já passou sede, né? Antigamente as pessoas falavam, né? Em eras anteriores, inclusive na nossa, você já sabe o que é passar fome, né? Então de fome passou Uhum. para sede, né? Antigamente o problema era a comida, virou água, né? Você sabe o que é passar sede na sua vida? Alguma vez você ficou sem água na sua vida? Né? E ele vai lá e não sabe responder, né? Fica em silêncio. É cruel, cara. Eu fiz exercício militar já de marcha longa, né? De infantaria mochilada. E tinha inspeção de cantil, né? Então, tinha que chegar no final da jornada lá, você tinha que esvaziar cantil, se estivesse vazio, tomava punição, né? Então a gente aprendeu a beber com você servir a água na tampinha do cantil e era só aquela dosagem a cada X quilômetros para não desidratar, né? Cara, é um negócio assim horrível, né? Imagina passar um período de 24 horas completo, né? Que o ser humano aguenta, né? E você com sede, depois quando beber, não ser uma água de qualidade, né? Tomar um copão cheio de água não com sede, né? Não tem nada melhor, né?
Se você pensar que a água é sagrada, a terra para produzir comida é sagrada, né? Você tem um ar puro também é sagrado, né? Os elementos são sagrados, né? Todos eles ali precisam de um ciclo, né? Funcionar muito ajustado para conseguir produzir comida, conseguir não só sustento, mas te também abastecer de água, que é o seu corpo, é basicamente, né, isso, né? Então você tem uma série de fatores que, sim, se você não tiver três elementos, não tiver animais que fazem polinização, tem algumas coisas assim que são elos essenciais para a vida na Terra, né? Você rompe esses elos, é contraproducente, é contranatural, né? Foge, né, É, ao que é natural, né? E mata a exatamente. gente, né, no processo. E o que a gente pode falar assim de cidade? Tem gente que pergunta, né? Cidades hoje a gente observa, muitas delas foram construídas em volta de leitos, né, lá atrás, né? Rio que passava e tal. Se você tivesse leitos de rio acabando, não existindo mais rio, será que essas cidades elas iam expandir para um outro lado? Ou as pessoas iam fugir dessas cidades e ir para outros contextos onde tem nascente, onde tem outros rios, né? Para sugar dali? É uma questão Ia que começar a ter não se briga e levanta. disputa, né? Por locais com abundância em água, né? O Rio Amazonas secou o leito do Rio Amazonas. Para onde aquele pessoal vai se o leito não está em volta, se as comunidades que ficavam perto? Se você vai lá e acaba com o Rio Tietê, por exemplo, né? A gente não está falando aqui que a água vai acabar. A água ela não acaba dentro da terra, mas a água potável ela acaba se a gente fizer besteira com ela. Fica com a água toda poluída, a água toda Uhum. com lixo tóxico, né? Lixo seja radioativo ou lixo mesmo de poluição. Então você chega num ponto que pode secar leito de rio, a água vai para outro lugar, vai, mas ela não vai água potável, vai de outra forma. E aí você não tem água potável, o povo vai atrás de onde tem água potável, que é uma das coisas centrais para a vida humana. Não adianta nada você ter dinheiro, você ter trabalho, ter tudo. E se você não tem um recurso que é básico para a vida humana, que é a água, né? E aí, se a água ficar muito cara e tem pouca quantidade de água potável, a chave é, não tem dinheiro no mundo que vai conseguir impedir esse problema, porque vai chegar um momento que talvez aí não tenha mais água potável até para as pessoas que têm muito dinheiro. Acaba a vida, não tem mais E a dinheiro, não tem gente mais vai nada, né? aceitar, por exemplo, abrir mão de alguns mimos que a industrialização deu, por exemplo, plástico, né? Vai muita água limpa para se fazer plástico, vai muita água limpa para fazer refrigerante, né? Então, se um dia a gente precisar fazer um esforço de coletivo de economia de água, a gente vai ter, a pessoa vai abraçar quem que vai ser o político, chefe de Estado, que vai assinar essa lei super antipopular e segurar o rojão, né? Ser o vilão de que tirou essas regalias, né? E a obra, né, apresenta também um contraste legal que é contextualizou toda essa questão de como é difícil ter água, né? O pessoal bebe a conta gota mesmo só para não morrer. E o presidente da Aquabras cultiva um aquário particular de espécies, né, de água doce, arraia, peixe grande, peixe pequeno. Aí a moça questiona, fala, nossa, quantas famílias, né, você matou para poder ter esse aquário? 5.000? Aí ele comenta com sarcasmo até, né, não vou dizer sarcasmo, é sádico o olhar dele, né, 30.000. Então, e para ele é de boa, né? Não, beleza, morrer 30.000 pessoas, mas eu tenho meu aquário aqui, eu gosto de peixe. Sabe o que eu lembrei de imediato? Óbvio que não é a mesma cena, né? Mas lembra no Preço da Manhã que a gente analisou, né? Tem uma cena final que a gente não aborda tanto, né, nessa análise porque não é tão necessária, mas lembrando dessa cena a gente lembra um pouco. Quando ele vai entrar e leva o pai da menina, né, da namorada dele lá para dentro do cofre, o cara tem guardado 1 milhão de horas, né, lá dentro. Inútil, não serve para nada, né? Tá guardado lá dentro do cofre. E aí, Só um banco de horas, né? exato, mas é 1 milhão. E aí poderia vir abaixo com o sistema 1 milhão que alguém soltasse, né? E aí ele fala assim, não, é porque o meu primeiro milhão eu quero guardar e tal. Aí ela vira, né, a filha dele e o cara, mas tem uma penca de gente morrendo ali com falta de tempo ali para. Até você tá guardando 1 milhão sem fazer nada com esse 1 milhão. Não é só uma recordação, é mais ou menos isso. O cara ele tem, né, esse lado meio sádico, ele Um tá souvenir, estocando. né? Ah, não, eu quero essa lembrança para mim. Você literalmente tem uma lembrança que é a mesma coisa do cara da água. Você está estocando água, dinheiro, entre aspas. Ali é tão caro a água, ele tem um tanque gigantesco, que ele está estocando vidas, né? É tempo de vida das pessoas, é dinheiro, né? É mesmo o contraponto Uhum. ali. A água ali é a vida das pessoas, né? A vida é o tempo, a água é o tempo, né? A mesma coisa, ali, se você fizer o contraponto. E trata com desdém, né? Tô aqui estocando e tal, que não serve para nada, ele não bebe água, não faz nada, é só para manter os animais ali dentro, né? Até assistindo, eu tive existe um conceito cinematográfico, né, que você não mostra um objeto, você não dá foco a alguma coisa que não vai ter relevância no desfecho da trama, né? Eu imaginei, me veio aquela cena do Missão Impossível 1, que o Tom Cruise explode o aquário do restaurante, né?
E eu falei, poxa, será que eles vão fazer isso, né? Até poderia ter as crianças, o pessoal lá embaixo do prédio recebendo essa água feliz, alguma coisa assim, só para fazer uma metáfora, uma analogia, acho que seria interessante, mas ignoram, né? Era só para fazer essa crítica que algumas pessoas não ligam, né? Se que outras morrem para elas terem armazenado, né? A mesma metáfora dá para ser feita, se for com hora, dá para fazer com dinheiro, né? Então hoje existem aí bilionários a custas de pessoas passando fome, né? Então, se você chegou até o final desse vídeo, provavelmente você gostou. Contribua com a gente aí, deixando um joinha, fortalecendo o canal. Seja bem-vindo a se inscrever e compartilhar com os amigos que também gostam desses temas que a gente considera ser relevante. A gente está também no Back do Futuro Instagram e Facebook. Também estamos no Spotify, se você prefere ouvir do que assistir.